Bom dia. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês a esse evento que a Câmara, participando do debate político e participando dessas eleições muito importante para o Brasil, mais esse evento que nós fazemos aqui. Eu queria agradecer o Walter, a Neca e o Maurício por estarem com a gente hoje. Eu sei que a agenda deles está bastante intensa, mas eu acho que é muito importante para nós na Câmara tê-los aqui hoje. Como vocês sabem, a Câmara criou o programa Presidenciáveis, convidamos os três candidatos principais, o senador Aécio esteve conosco em maio, o governador Eduardo em junho, infelizmente o acidente muda as direções da campanha, convidamos também a presidente Dilma, que não obtivemos por enquanto a resposta, mas hoje com a mudança, e o desenrolar da campanha, Marina assumindo a cabeça da chapa, eu acho que fica bastante propício a gente ter hoje esse evento. Temos aqui três pessoas extremamente atuantes na formação do programa de governo, pessoas que estão próximas da Marina, que podem nos ajudar muito a entender, né, sob o ponto de vista pessoal, assim como sob o ponto de vista da proposta de governo, qual seria o desenrolar de um governo Marina no ano que vem. A Câmara, como vocês sabem, tem um conteúdo muito grande gerado pelos seus inúmeros comitês, e o Conselho, junto com a equipe executiva da Câmara, decidiu juntar esse conteúdo todo num conjunto de propostas para apresentarmos aos candidatos. Essas propostas foram encaminhadas aos três candidatos, inclusive Marina Silva, recentemente. E antes da gente passar a palavra para os nossos convidados hoje aqui, eu queria pedir ao Gabriel para dividir com vocês, em poucos minutos, as propostas que a Câmara está fazendo aos candidatos à presidência do Brasil. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer aos nossos convidados pelo tempo dedicado à Câmara. Muito obrigado. Bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Esta é uma reunião bastante importante, como o Hélio falou, importante para nós, uma grande oportunidade para que possamos conhecer um pouco melhor o programa de governo da candidata Marina Silva, e gostaríamos de repassar aquilo que já fizemos nas outras duas oportunidades, quando aqui estiveram o senador Aécio Neves e o governador Eduardo Campos, apresentando o nosso programa de governo de maneira bastante resumida, mas eu queria depois mostrar um pouco, porque é um pouco de uma provocação nesse diálogo, se esse programa tem convergência, se tem sintonia com o programa de governo da Marina Silva, dos quais vocês são coordenadores. O nosso ponto central do nosso programa é tornar o Brasil mais competitivo. Essa é a questão central que permeia praticamente todo o debate, todos os aspectos da questão econômica, a questão empresarial especialmente. Em três eixos. Primeiro é a melhoria do ambiente de negócios, segundo é a inserção do Brasil na cadeia global de valor e o terceiro é o aumento da produtividade. Em relação ao melhor ambiente de negócios, nós temos 5 propostas básicas. Primeiro é a racionalização do gasto público, está na imprensa todos os dias, que o governo passasse a aumentar suas despesas de forma que seja apenas uma fração do aumento do crescimento das receitas. Isso não vem sendo feito, aliás, tem sido o contrário. É fundamental o Brasil passar por uma reforma tributária possível, não estamos falando sequer em redução de carga, mas em simplificação da forma de se pagar tributos, que é um fardo bastante grande para as empresas, e a questão trabalhista, que está presente sempre nos debates com investidores internacionais. E nós estamos falando em mexer, tocar nesse ponto sem afetar os direitos dos trabalhadores, mas é uma simplificação muito mais de cunho jurídico e burocrático que reduziria sobremaneira o número das 3.200.000 ações ajuizadas todo ano na Justiça. Falamos aqui em infraestrutura de
permitir que o empresariado possa ter uma atuação muito mais fácil, muito mais integrada nos projetos de infraestrutura, e nós materializamos a proposta através da reformulação da Lei de Licitações do Governo, que aí está com um conjunto de propostas que nós desenvolvemos. Outro aspecto tem a ver com as agências reguladoras, para que elas tenham um corpo técnico fortalecido e que a sua autonomia seja cada vez mais fortalecida. No aspecto das relações internacionais, da política comercial externa, o Brasil hoje tem apenas a mesma participação que tinha na década de 50 em relação àquilo que se exporta comparado com o comércio mundial, 1,3% para um PIB de 3,4%, para cada $1 de produto manufaturado que exportamos, nós importamos 2, e temos uma precariedade enorme de acordos bilaterais que facilitariam o comércio. As nossas recomendações têm a ver com uma integração maior com os grandes blocos econômicos com os quais nós já temos relação, que é a Europa, a própria América Latina como um todo, que temos uma relação concentrada muito no Mercosul, e sem dúvida com os Estados Unidos, através da realização de um amplo acordo com os Estados Unidos, que para nós é da maior importância. Temos que destravar esse nó que temos com o Mercosul para permitir que o Brasil possa negociar com muito mais liberação, com muito mais tranquilidade, autonomia, acordos internacionais. Nós temos que simplificar processos aduaneiros que realmente afetam demais o comércio internacional, e nós acreditamos que o governo, ao assumir essa postura, se ele comunicar para os meios internacionais, para o meio financeiro internacional, o Brasil pode ter um fluxo de investimentos apreciável para o nosso país. O Brasil está no mapa, atualmente ele perdeu prioridade, mas o Brasil está no mapa. Competitividade não se faz sem aumento da produtividade, já que nós temos a mão de obra num nível bastante empregado, nós temos um nível de desemprego muito baixo, então para crescer, nós temos o PIB para crescer, tem que aumentar a produtividade. Isso passa por 3 pilastras: pela inovação, um estímulo à criação de startups no Brasil, dos empreendedores, o apoio aos empreendedores, a instalação de novos núcleos de inovação. É fundamental a modernização do INPI, demora hoje cerca de 8 anos para se obter o registro de uma patente no Brasil, e nós temos que integrar cada vez mais o currículo das universidades com as empresas, de acordo a atender às demandas do mercado, e também permitir que universidade e empresas trabalhem juntos no desenvolvimento de projetos, definindo muito bem com quem fica a patente, que esse é um ponto hoje que é um nó na relação de universidade e empresa, muito já resolvido em outros países. Em relação à qualificação da mão de obra, temos aqui nosso ponto é que é fundamental se expandir o ensino médio profissionalizante. Nós temos outras propostas que têm a ver nesse aspecto, que estão aqui, mas a gente pode, não precisamos agora detalhar completamente, e a questão de fomentar, de agilizar, de criar condições para que as empresas voltem a ter confiança em investir na modernização do projeto e na melhoria do processo produtivo. De maneira bastante resumida, esses são os nossos 3 pilastras. Mas será que esse projeto fala com o programa de Marina Silva? Nós fizemos um pouco a nossa lição de casa, Maurício, Neca e Walter. Aqui é o programa da Marina Silva. Isso daqui não é o merchandising da 3M, não, porque nós temos aqui todas as marcações das páginas. Em cada uma delas significa que existe convergência deste programa com o programa da Marina Silva. Se nós passarmos para... eu queria... perfeito. Eu estou repetindo o quadro, mas não é uma repetição. Nesse primeiro quadro, ambiente de negócios, onde vocês veem aí ticado, em cada uma das propostas, aliás, das 5 que nós fizemos, onde está ticado significa que tem convergência dos programas. Eles falam praticamente a mesma coisa, portanto, sintam-se em casa. Quando se fala de política externa, próximo quadro, por favor, que eu não... política externa, das 5 propostas, 4 estão ticadas, porque a outra fala da postura do governo, se vai comunicar ou não essas medidas. Nós não podemos, e vocês não escreveram, vocês vão comunicar ou não, eu acho que vão. Eu acho que vocês ticaram aqui também todas.
E quando nós falamos da questão da produtividade, vocês veem também uma enorme convergência entre o programa, as propostas da AmCham e o programa desenvolvido de vocês. Quando o Eduardo Campos aqui esteve, ele falou, por favor, não me acusem de plágio o meu programa, porque eu estou em linha com vocês. Não é plágio, é sintonia, e ficamos muito felizes de termos essa sintonia. Agora, então, gostaríamos de passar a palavra para o Walter Feldman, na primeira parte falando de caráter geral do programa, o momento atual da Marina Silva. Depois, Maurício Ranz vai falar da parte do ambiente de negócios e da questão da inserção internacional, e a Neca Setúbal focará mais a produtividade, a questão da qualificação da mão de obra, da educação como um todo. Muito obrigado. Walter, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o Magalhães e o Rico e a Michele. Os três se empenharam muito, fizemos várias reuniões preparatórias para que pudéssemos chegar a essa manhã de hoje, e não poderia ser diferente, porque a responsabilidade da AmCham, como o Rico e o Magalhães não falaram, eu vou dizer que é a maior associação multissetorial não sindical do Brasil, 95 anos, 14 regionais, 85% são empresas brasileiras, 100% das empresas americanas do país, 1.700 atividades, 90 mil profissionais, 5 mil empresas associadas e 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Ou seja, nós não temos o direito de não dialogar com uma instituição com essas características. Eu sou frequentador aqui, recentemente estive para discutir a formação da rede de sustentabilidade, e é um prazer nesse café, nessa manhã de hoje, juntamente com Neca Setúbal, Maurício Ranz e toda a nossa equipe, depois de uma avaliação do programa e da análise feita pela AmCham, que foi apresentada pelo Rico, buscarmos as identidades, as eventuais diferenças, as dificuldades, para saber como, no futuro governo, nós vamos manter um diálogo permanente, portanto, não apenas eleitoral, como eventualmente nessa manhã de hoje, pois poderia assim ser interpretado, porque não há hoje um governo democrático, aberto, transparente, que não dialogue com a sociedade civil organizada, particularmente com o setor privado, que tem enormes contribuições a oferecer. Eu falava agora com o Roger, da Accenture, sobre o trabalho que foi feito juntamente com o Gerdau, sobre a necessidade de avançarmos na readequação, no avanço da infraestrutura brasileira. Nós temos os elementos, os dados, os números, os mecanismos estratégicos de elaboração de um programa que não seja de governo, seja um programa de Estado, que pode recuperar aquilo que perdemos no período recente, que nos impede de dar o salto qualitativo e quantitativo que se espera de um país como o nosso. Eu queria dizer que, além dos gargalos da economia, da infraestrutura, dos problemas das relações brasileiras do ponto de vista internacional, o Brasil tem inúmeros gargalos políticos. Eu quero tratar da questão política na dimensão que todos nós acreditamos que deveria ser tratada, não apenas na dimensão traduzida na imprensa como uma denúncia em cascata dos problemas que temos no tratamento da coisa pública, mas particularmente a política como uma estrutura necessária de intermediação dos interesses sociais, dos interesses das classes brasileiras, para que possamos avançar rumo a um processo inequívoco e grande do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social e de melhoria das relações entre as instituições. O Brasil passa atualmente por um grave problema, traduzido na interpretação que fizemos há 3 anos atrás na criação da Rede de Sustentabilidade, que é uma dissintonia entre a sociedade brasileira e o mundo da política, quando os políticos e os partidos sequestraram a atividade política para si. Hoje, no Brasil, eleição é mais importante do que política, política é mais importante do que doutrina, e a doutrina é mais importante do que a nação.
Vivemos um mundo de fortes características ideológicas que não corresponde ao avanço que a sociedade moderna precisa implantar para que possamos superar gargalos, dificuldades, nós, na questão tributária, na questão fiscal, na questão previdenciária, na questão da infraestrutura, de uma economia saudável, em crescimento, mas nada disso é possível se nós não encontrarmos o caminho da boa política. Política que se faz de forma coletiva, de forma integrada, que entende os atores e protagonistas, que não se resume apenas àqueles que buscam os seus mandatos, sejam parlamentares, sejam mandatos executivos. Nós, quando há 3 anos atrás, eu e Neca, o Maurício estava na frente, juntamente com o Eduardo Campos, mas tantos outros intelectuais, acadêmicos, políticos, interpretamos que era hora de fazermos uma virada na interpretação do papel da política, juntamente com Marina Silva. Nós saímos dos nossos partidos, eu do PSDB, a Marina do PV, a Neca nunca teve uma filiação partidária, todo mundo sabe, acompanhar uma turma como essa é extraordinário. O Maurício Randes, eu e ele, os dois que renunciaram aos seus mandatos, quando todos tentam buscar e renovar os seus mandatos, pois acreditávamos que a deterioração, a depauperação da atividade política tinha chegado a tal nível que uma manifestação como essa poderia sugerir a outros políticos, inclusive, que era a hora de uma grande mudança. E a Neca, quero prestar aqui a minha solidariedade, ela que é filha de um extraordinário homem público e também do setor privado, o doutor Olavo Setúbal, um grande prefeito, saudoso prefeito da história da nossa cidade, eu que milito há muitos anos politicamente aqui em São Paulo. Quero registrar que a vida inteira da Neca é dedicada à atividade social e atividade educacional. E os nossos adversários sabem disso, reconhecem isso, o que mostra que o uso inequívoco da mentira, da boataria, tem pernas curtas. Nós acreditamos nisso, acreditamos que a verdade será resgatada, não apenas naqueles que têm informação e consciência, mas principalmente na consciência popular, que se manifesta através do voto, através do desejo de mudança. Mas naquele período, há 3 anos atrás, nós acreditávamos que era necessário rediscutir o papel da política, reintroduzi-la como uma atividade de todos, e não apenas aqueles que militam profissionalmente nessa área, e passamos a discutir a necessidade de construir um modelo de participação que fosse transparente e universal e que recolocasse a política como instrumento fundamental para a manutenção das conquistas econômicas e sociais que aconteceram no período recente. Como se fala muito em tripé econômico, há também um tripé na sociedade humana que precisa ocorrer, sem o qual não é possível se estabelecer um desenvolvimento sustentável. É o tripé da economia, registrado de maneira vigorosa, contundente, que mudou o rumo da economia brasileira a partir do presidente Fernando Henrique, da sua gestão, uma mudança importante que aconteceu particularmente no primeiro período da gestão Lula, na reincorporação de camadas importantes da vida nacional, particularmente daqueles que viviam na faixa de miséria, para que eles pudessem também ter melhores mecanismos de sobrevivência ou de acesso mínimo ao consumo. Isso aconteceu caracterizando mudanças profundas na área econômica e na área social. O que não aconteceu, muito pelo contrário, foi uma mudança na política. E sem ela não é possível nós mantermos e avançarmos nos 2 aspectos anteriores. A economia e o social só avançam de maneira reiterada e progressiva se tivermos uma estrutura política que seja caracterizada por um governo democrático que garanta a participação da sociedade como um todo, através de mecanismos que sejam muito mais avançados do que os que existem hoje, chamada democracia representativa, já analisada por muitos sociólogos, politicólogos, antropólogos, não apenas no Brasil, mas no mundo, de que essa democracia representativa está chegando ao momento de superação. Não adianta nós nos dedicarmos ao momento eleitoral de forma aguda e depois deixarmos que os escolhidos tenham a tarefa
permanente de fazer as mudanças necessárias. Esse vínculo permanente de debate, de diálogo, de intercomunicação transparente daquilo que o governo faz e daquilo que a sociedade deseja é o que nós chamamos de democracia de alta intensidade, que inclui inclusive a democracia digital. Aquela que incorpora os avanços da tecnologia de informação, hoje incorporada em todos os segmentos da atividade humana e da atividade produtiva, da atividade econômica, mas que ainda não foi incorporado na atividade política. Nós acreditamos que esse é o mecanismo moderno. As nações democráticas têm que passar por essa transição que nós chamamos de democracia 1.0 para democracia 2.0, que permita a fiscalização, a supervisão, a regulação e a incorporação de ideias que seguramente seriam traduzidas nessa sala com um vigor que normalmente o mundo político não tem. Eu perguntava agora para alguns amigos, conhecidos, interlocutores, antes do início dessa reunião, como é que tem sido a interlocução com membros do governo em relação às ideias, às iniciativas e os encontros que a Anshan tem tido. Como é que isso tem sido levado ao governo? E todos eles dizem que não há hoje interlocutores gabaritados, qualificados do ponto de vista técnico e democrático para ouvir essas demandas, essas ideias renovadoras que fazem parte hoje da estratégia da mudança de muitas nações e que não são incorporados na vida pública brasileira. Isso é fundamental. Quando nós procuramos Eduardo Campos há quase um ano atrás, há 10 meses, e por conta da não aprovação da rede de sustentabilidade nos cartórios e na Justiça Eleitoral brasileira, nós pedimos a ele 3 demandas. Uma, que pudéssemos avançar no seu governo em relação a uma democracia de mais alto nível, de mais incorporação e de mais inclusão daqueles que gostariam de opinar, apesar de não serem agentes públicos. Solicitávamos a ele que introduzisse na sua plataforma de governo uma questão que nos parece estratégica hoje, seguramente muitas empresas já desenvolvem nas suas atividades, que é a linha do desenvolvimento sustentável, do abrigo de questões que são fundamentais para o consumidor, mas passam a fazer parte da gerência da maioria das empresas modernas em todo o mundo. Conversava agora com o Jacques Correia, da Coca-Cola, o trabalho que eles têm realizado na área da sustentabilidade, e eu sei que isso faz parte de boa parte das empresas americanas, das empresas europeias, até por contingência de demanda dos seus próprios consumidores. E solicitávamos ao Eduardo Campos também, além da democracia e da incorporação do desenvolvimento sustentável, na sua plataforma de governo, não apenas como retórica, não como bandeira de campanha política, mas que isso fosse a estratégia do próximo governo, que mudássemos essa realidade, que incorporasse elementos que hoje, traduzidos na Folha de São Paulo, recomendo a leitura, mostram que é muito provável que nós possamos reconhecer no próximo período que a água é mais importante do que o petróleo. Hoje, um grande americano ou alemão, analisa como que a água não tem sido tratada de forma conveniente, consequente, e como isso pode comprometer questões fundamentais do abrigo dos interesses da sociedade atual e principalmente das próximas gerações. Montoro já dizia isso, Maurício. Em 1982, ele dizia que na próxima década o mundo iria reconhecer que a água seria mais importante do que o petróleo. E nós estamos vendo com a seca em São Paulo, a falta de previsão, a falta de planejamento, a falta de reservação, a falta de compreensão de como isso se coloca na interface com as mudanças climáticas. Eu vou caminhar. Devem ser interpretadas como algo da maior importância e da maior modernidade. E, por último, nós reivindicamos naquela oportunidade, num diálogo que pude acompanhar entre Marina Silva e Eduardo Campos, como que as conquistas econômicas e sociais alcançadas no Brasil no último período deveriam avançar.
Nós não poderíamos deitar em berço esplêndido e imaginar que o plano real, o tripé econômico e aquilo que foi alcançado naquele período seriam suficientes para que pudéssemos, no dia a dia, no gerenciamento da economia, cada vez mais dinâmica e mais integrada às nações, poderíamos acrescentar elementos para dar a segurança que o Brasil, como nação desenvolvida, como uma referência, um paradigma para o mundo, deveríamos incorporar permanentemente na gestão daquilo que para nós era fundamental para que pudéssemos dar um salto em relação a uma nação que naquele período foi um exemplo, mas que deixava de ser. Eu, juntamente com o Maurício, tivemos um período fora do país, em 2007, 2008, 2009, até 2011, o Brasil era a bola da vez. E hoje deixou de ser. Maurício e eu estivemos esses dias com o setor de petróleo e gás, e foi muito difícil para nós brasileiros ouvirmos que hoje a bola da vez é o México. Lá que tem uma governança, uma governabilidade, uma visão de sociedade moderna muito mais avançada do que o Brasil. Deixamos de ser a bola da vez, mas acreditamos ser possível voltarmos a ser. Juntamente com outras nações, nós não queremos exclusividade nisso, mas se tivermos essas características de governança, de governabilidade, de espírito democrático, de diálogo permanente, de compreensão da nova relação que devemos ter com as nações do mundo, as democráticas, as que respeitam os direitos humanos, aquelas que acreditam na bilateralidade, não apenas no jogo exclusivo do Mercosul, que tem garroteado as possibilidades de avanço, tudo isso que significa aquilo que simboliza hoje para nós Marina Silva. Alguns me perguntaram, antes de começarmos essa reunião, quem é a Marina? O que ela significa? Qual é a segurança, a estabilidade, a experiência, capacidade de diálogo com o Congresso Nacional? Eu sempre respondo o seguinte: os últimos presidentes, nenhum deles teve a experiência parlamentar que Marina Silva pôde acumular. Vereadora, deputada estadual, senadora por 16 anos, com a sua visão de mundo, com as suas demandas, com as suas lutas, com a sua experiência, com a sua história, digna para poder acrescentar no currículo do mundo aqueles que deram grandes contribuições, não apenas para a sua própria história, mas de transformação da realidade que puderam representar. Homens como Mandela, grandes estadistas que souberam compreender o momento no qual eram os representantes daquela sociedade. Marina, além de experiência parlamentar, acumulou uma experiência executiva difícil, complexa, que é administrar o Ministério do Meio Ambiente num período difícil de transformação e de incorporação desse tema na lógica pública que nunca existiu até então, avançando muito na luta contra o desmatamento da Amazônia, hoje fundamental, inclusive, para as chuvas de São Paulo. Se nós não tivéssemos nos prejudicado tanto com esse desmatamento, seguramente não teríamos problemas de abastecimento como temos hoje na nossa cidade e no nosso estado, bem como avançar com celeridade, ao contrário do que dizem nas questões de licenças ambientais. Marina Silva, sempre quando é perguntada, fala que avançou no licenciamento ambiental de Santo Antônio Geral, uma importante hidrelétrica em nosso país, avançou na rodovia 163, que não tinha sido conquistada em governos anteriores e que se deteriorou na aplicação dos elementos de licença que foram apresentados durante o seu governo, avançou na transposição do Rio São Francisco, demonstrando que a questão ambiental, quando é feita com competência, seriedade e sem outros interesses a não ser acoplar o equilíbrio entre a questão do socioambiental e do desenvolvimento necessário, é possível nós sermos, o Brasil, um paradigma nesse aspecto para o mundo. É possível realizá-lo de forma coerente, consequente e séria, como foi feito no seu período. Eu quero encerrar, dada a exiguidade do tempo, até para apresentar o espaço programático que meus amigos, companheiros, pessoas de caráter público, com experiência no setor privado, como Maurício e Neca, vão aqui apresentar aos senhores e às senhoras, que nós temos muita confiança. Apesar
da agressão, da virulência, dos ataques, das mentiras, dos boatos, têm sido desferidos nos últimos dias, que tentam desqualificá-la como alguém que tem uma linha de coerência, que tem capacidade de gestão, capacidade de construir um governo de maioria que faça transformações estruturais e estruturantes no Brasil, visando a modernidade que o povo brasileiro sonha, mas que as nações democráticas do mundo também esperam. Nós temos certeza que nós vamos ultrapassar o primeiro turno, avançar no segundo turno, superar essa dose excessiva de ataques que espero se transforme em veneno contra eles, porque não corresponde à verdade dos fatos, uma luta da verdade contra a mentira, do bem contra o mal, mas na verdade nós não queremos dividir o Brasil como querem os nossos adversários. Não há uma divisão possível. Essa é uma nação ecumênica, solidária, que abrigou tantos imigrantes, somos um país de imigrantes, sem violência, sem cultura de paz entre aqueles que professam suas diferenças de fé, de credo, de ideias, a não ser a violência nas ruas, que não é coibida por conta de uma falta de participação do governo federal em planos estratégicos de segurança pública, que está incorporado no nosso programa para dar tranquilidade, para dar segurança e conforto às nossas famílias, para que possamos desenvolver as nossas atividades humanas, produtivas, econômicas e sociais, cada vez mais num país mais seguro, mais confiante do ponto de vista das relações internacionais e mais democrático. Viva o Brasil, temos esperança do sucesso dos avanços que vamos alcançar nos próximos dias. Meu bom dia a todos, saudações amchiamas. Um abraço a todos, a Gabriel, Hélio, Michele, que nos acolheram, meus amigos Walter Feldman e Neca Setúbal. Dizer que para nós, da campanha de Marina, é uma alegria muito grande, Gabriel, constatar que este programa que vocês apresentam ao Brasil, a partir de uma reflexão teórica, mas a partir de uma vivência empreendedora muito forte, ele é inteiramente acolhido na nova direção que se pretende imprimir ao Brasil. Aliás, né, que eu estava te dizendo, né, quando nós viemos aqui, foi em junho, não foi, Gabriel? Em junho, com o Eduardo, ele teve também essa satisfação, embora o programa ainda não estivesse pronto e divulgado. Com a ressalva de que este programa não é uma estação de chegada, ele é uma etapa de uma longa caminhada para trazer um outro modelo de desenvolvimento ao Brasil. E discutir o desenvolvimento do Brasil nos faz remontar às primeiras preocupações que cada um de nós teve ao entender um pouco do mundo na escola. Eu me lembro lá na escola dos irmãos maristas, e eu já perguntava, mas por que é que os Estados Unidos, que foram descobertos pela Europa na mesma época do Brasil, são tão desenvolvidos e nós temos tantos problemas? E depois meu pai era um homem do desenvolvimento, participou lá na Sudene do início com Celso Furtado. Me lembro quando ele ganhou uma pequena medalha de 10 anos de Sudene e chegou em casa todo orgulhoso com um livro que era o Planejamento para o Brasil. E ele dizia, nós brevemente teremos um Nordeste integrado ao desenvolvimento do Brasil e um Brasil desenvolvido. Então era a geração dele que achava que o desenvolvimento estava na porta. Depois, outros momentos, como o da redemocratização, da estabilização econômica, do início do combate às desigualdades e à inclusão social. Nesses momentos nós também acreditamos que tinha chegado a hora do Brasil. E, infelizmente, nós estamos constatando que existem ainda uma série de problemas estruturais que vêm sendo adiados. E quando nós constatamos que a história ela não se desenvolve de modo linear,
se nós aceitamos a interpretação que a história se desenvolve com saltos, nós acreditamos que este momento, liderados por Marina e Beto Albuquerque, nós estamos no limiar de um daqueles saltos. E por que dizemos isso? Apenas por enxergar as qualidades de Marina e de Beto, apenas por acreditarmos que este programa, que foi feito de um modo inteiramente diferente do que é tradicional na formulação política brasileira, um programa que foi feito com seminários regionais, com oficinas, com sessões como essas, com reuniões recebendo as contribuições dos pensadores do Brasil, dos organismos de pesquisa, da sociedade civil organizada, das associações empresariais, das associações de trabalhadores, das ONGs, um programa que recebeu sugestões de todo o Brasil. Um programa que fazia oficinas com a presença de manhã até à noite dos candidatos, que não chegavam apenas para a sessão final do evento, que estavam lá muitas vezes parecendo alunos aplicados, não é, Neca? Você que é dedicado à vida à educação. Então, foi um programa que apresenta um outro roteiro para o Brasil. E em alguns seminários como esses, em alguns eventos como esses, às vezes a gente ouve com uma certa arrogância alguns segmentos dizerem: mas a proposta de política macroeconômica é similar à apresentada por outras forças. E nós temos dito que certas conquistas da teoria econômica e da experiência de política econômica dos povos não são monopólios de quem quer que seja, muito menos apenas de uma facção política. Então nós temos sim certos fundamentos que são conquistas da governança macroeconômica e que fazem parte desse roteiro que está sendo apresentado ao Brasil. Aliás, como fazem parte deste roteiro todas as conquistas da história recente do Brasil. Mas esse roteiro parte da constatação que muito mais é preciso fazer, que um salto de qualidade é iminente, sob pena, como dizia meu querido Walter Feldman, de nós sermos substituídos como roteiro de investimentos para países que estão fazendo o seu dever de casa, como o México, além da vantagem da proximidade do maior mercado individual do mundo. Então nós ficamos às vezes apreensivos quando vemos os termos do debate, a simplificação eleitoreira que é feita. Eu me lembro de um livrinho que foi traduzido aqui no Brasil, de Schopenhauer, foi traduzido com o nome Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Não foi assim? E uma das fórmulas era, no debate com a contraparte, eu talvez não confiante na força do meu argumento, eu manipulo, falseio, empobreço, distorço o argumento da contraparte para tentar ganhar o debate. Esta vitória no debate nós não queremos. E nós estamos assistindo aí ao lado da tática Regina Duarte, a falsificação das propostas que estão sendo apresentadas por Marina, a distorção da sua personalidade. Então estamos vendo muita mentira, muito engodo neste debate. Isso nos entristece, mas nos impulsiona para continuarmos na nossa direção, de apresentarmos um roteiro de desenvolvimento para o Brasil e um roteiro fundado em valores éticos dos quais nós não nos afastaremos. Um roteiro guiado por princípios. E nisso, nós três aqui temos um orgulho e nos identificamos muito com Marina, quando ela diz: nós não vamos nos igualar aos detratores. Nós não vamos fazer esse jogo antigo, esse jogo da velha política, da tática Schopenhauer, da tática Regina Duarte. Nós vamos seguir em frente. Muitas pessoas dizem: mas vocês deveriam ser mais agressivos. Mas isso não está no nosso DNA. Nós estamos propondo um roteiro de desenvolvimento para o Brasil porque queremos construir um novo país. E para isso sabemos que tem que mudar a política. Por isso, este programa aqui apresenta um eixo primeiro, que nós chamamos de Estado e Democracia de Alta Intensidade, porque nós queremos renovar a política, por dentro das instituições representativas, respeitando o parlamento, respeitando o judiciário. Mas nós não queremos reproduzir mais do mesmo.
Então, nesse ponto eu queria salientar que é importante para o ambiente de negócios que nós vamos ter sim uma governabilidade. Mas nós não queremos reproduzir esta governabilidade que foi praticada nas duas forças políticas que governaram o Brasil nas últimas décadas, que era uma aliança com setores representados no Congresso Nacional que pouco tinha a ver com o programa, que tinha muito a ver com ocupação do Estado, com loteamento de pedaços do Estado para garantir maiorias numericamente impressionantes, mas que porque faltava o liame, faltava a coesão do programa, essas maiorias não permitiram, inclusive, a que esses dois governos fizessem certas reformas que hoje são inadiáveis, que já eram inadiáveis naquele momento. Então, nós constatamos com a sociedade brasileira que esta governabilidade, no patrimonialismo, no clientelismo, na repartição do Estado, gera corrupção, gera ineficiência e prejudica a credibilidade para os investidores. Então, esta nós não queremos. E aí as pessoas que às vezes têm receio diante do novo dizem: mas como é que Marina, com a coligação de 6 partidos, vai aprovar propostas inadiáveis no Congresso Nacional? Nós sabemos que vamos aprovar. Nós temos certeza que o Brasil está maduro para um outro padrão de governabilidade. Walter e eu, antes mesmo de estarmos juntos aqui nesta campanha de Eduardo e Marina e agora de Marina e Beto, já comungávamos de uma visão muito crítica à forma de governabilidade que era implementada no Congresso Nacional. E dizíamos que só uma outra governabilidade poderia realizar a agenda que o Brasil precisa em sua plenitude. E o modelo não precisa de ir para a Escandinávia, não precisa de visitar democracias mais consolidadas. O modelo está amadurecido aqui entre nós, na sociedade brasileira. Se não queremos essa repartição do Estado, como podemos viabilizar uma aprovação no Congresso Nacional? Em primeiro lugar, nós sabemos que é muito mais eficaz partir de uma base mais coesa, mais uniforme programaticamente, com uma agenda que é da coligação, mas que é da sociedade brasileira, é muito mais eficaz do que ter uma governabilidade baseada em números que não se realizam no dia a dia das votações do Congresso Nacional. Então, em primeiro lugar, nós sabemos, vamos partir de uma base mais coesa, programática, fundada numa agenda. Ponto 2, o diálogo com o parlamento deve respeitar profundamente os partidos, que, como Marina disse no Rio de Janeiro sexta-feira, precisam ser valorizados, mas valorizados com o lado ruim ou valorizados no lado positivo que existe em qualquer agremiação, valorizados os seus componentes mais sadios, valorizadas as suas instâncias democráticas de inserção. Então nós queremos que o diálogo feito pelo Poder Executivo com o Poder Legislativo seja respeitante dos partidos políticos, que são células importantes para qualquer democracia. Mas valorizar os partidos políticos não significa circunscrever o diálogo apenas às cúpulas partidárias. Podemos sim, e nós sabemos pela experiência e a vivência que temos de mais de uma década no Congresso Nacional. Nós sabemos que este modelo de empoderar apenas a cúpula partidária, ele significa um modelo que não leva à governabilidade que se pretende. Então queremos que o Poder Executivo, sob o comando de Marina Silva, possa dialogar com todos os parlamentares brasileiros com base numa agenda, com base em programas. E, em terceiro lugar, essa governabilidade vai se fazer com a sociedade, com a agenda do país. Não é jogando o povo contra o parlamento, é lembrando ao parlamento quais são as reivindicações do povo brasileiro, que se manifestou nas ruas em junho de 2013, que se manifesta em ambientes como esse, que dá uma pauta que nós não temos qualquer receio de dizer: essa pauta nós assinamos embaixo. O Brasil está maduro para isso. A pauta da Micham, o Brasil precisa dela e por isso nós vamos implementá-la. Uma palavra concreta no eixo da governabilidade econômica e microeconômica, sobretudo. É a combinação que nós estamos apresentando aqui neste roteiro entre as políticas macroeconômicas de governança rigorosa, com uma política fiscal que não maqueie as contas públicas, que seja transparente e controlada pela sociedade através de um Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal que Marina vai criar já no início do seu governo.
através de uma política monetária que não fique sujeitas a humores, a intervenções, a pressões ao Banco Central. Uma vez definida a governança daquele Banco Central pelos poderes legítimos do povo brasileiro, eleitos pelo voto, o Executivo e o Legislativo, metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que surgem de discussões de representantes legítimos da população. O Banco Central vai ter autonomia, sim, e nós não tivemos nenhum receio de escrever com todas as letras que essa autonomia vai ser assegurada por lei. Ela se tornou ainda mais necessária pelo comportamento intervencionista errático, que fez com que as intervenções no mercado de câmbio distorcessem, porque tinham finalidade muito imediatista de controlar a inflação. Então, uma governança com política macroeconômica absolutamente rigorosa no campo fiscal, no campo monetário e no mercado de câmbio. Mas não basta integrar essas três políticas. Nós sabemos que o combate à inflação e a redução da taxa de juros, a criação de um novo ambiente de governo, com planejamento estratégico, com crescimento sustentável, e isso só é viável se nós combinarmos essas políticas macroeconômicas com políticas microeconômicas. Por isso, a reforma tributária. Por isso, nós temos todo um capítulo aqui muito preocupado com o mercado de crédito no Brasil. Nós temos que ter medidas para que haja realmente o sistema financeiro brasileiro possa realmente alimentar necessidades de crédito dos empreendedores no Brasil e dos cidadãos individualmente. Podemos ter políticas concretas de redução do spread bancário, diminuindo o IOF ou até retirando o IOF dos empréstimos. Podemos acelerar a transparência no mercado de crédito, implementando a fundo. Eu fui o relator da lei do cadastro positivo na Câmara dos Deputados e sei o quanto isso é importante para o mercado de créditos no Brasil. Então temos reformas a fazer, poderíamos entrar em muito mais detalhes, mas nós queremos, respeitando e fortalecendo os bancos públicos, melhor direcionando a sua governabilidade para que ela seja mais transparente, fazendo com que os bancos públicos tenham seus papéis mais claros e mais articulados, sem tantas superposições, e valorizando, portanto, a capacidade de trazer o crédito para o empreendimento e gerar riqueza, emprego e desenvolvimento para o país. Nós sabemos que, para isso, precisamos mudar substancialmente o tratamento que se dá à infraestrutura no Brasil. Ninguém mais aguenta aquelas cerimônias em que se empacotam projetos que não vão ser tirados do papel, bota no papel celofane, como é que se diz aquele papel que tinha no tempo da infância? Celofane, bota no papel celofane e diz: estou investindo 143 bilhões na infraestrutura, e ninguém vê nada disso, Marcos. Então, nós estamos com um programa que sabe que o Brasil precisa investir em infraestrutura, sabe que os 2,4% do PIB que hoje são investidos são absolutamente insuficientes. Um programa que sabe que para crescermos 4%, e é possível, no curto prazo, colocarmos o Brasil para crescer 4%, esse programa, todos nós sabemos que para crescermos 4%, precisamos de investimentos totais de infraestrutura do setor público e do setor privado de ao menos 4,5% do PIB. E essa meta que nós estamos colocando, e como? É deixando de lado os preconceitos. Não dá para fazer tudo envergonhado. Então, o atual governo diz... Marina, sexta-feira, leu lá no Clube de Engenharia uma declaração pela autonomia do Banco Central. E ela terminou essa parte da sua fala perguntando: esta fala aqui, pela autonomia do Banco Central, é de Marina Silva? Não, é de Dilma Rousseff. Só que é de modo envergonhado. Proclama num ambiente como esse, um ambiente diferente, proclama que quer a autonomia do Banco Central e vai para a televisão com a tática Schopenhauer, com a tática Regina Duarte, e dizendo exatamente o contrário, dois discursos. Nós temos um discurso só, onde chegarmos, e queremos sim, portanto, a autonomia do Banco Central. Mas na infraestrutura, nós estamos cansados desses pacotes, temos a condição concreta de não fazer a mesma coisa que fazemos no Banco Central, que foi feita no Banco Central, assumir uma política envergonhadamente. Foi feita na infraestrutura do Brasil também uma assunção tardia da necessidade de maior parceria com o setor público e privado, da utilização de mecanismos como a da PPP, mas assumindo tardiamente a necessidade e envergonhadamente.
Por isso que a infraestrutura do Brasil não recebeu os investimentos. Portanto, para finalizar, eu quero dizer, nós estamos assumindo posições plenamente, à luz do dia, com transparência, sem hesitações. E, portanto, na infraestrutura vamos ter um amplo programa de parcerias público-privadas, vamos ter obras públicas ali onde não dei o modelo PPP e vamos ter as concessões tradicionais ali onde for necessário. Com um ambiente de negócios favorável, com reformas macro e micro-institucionais, nós não temos dúvida que vamos dar o salto de qualidade na política de infraestrutura, na política energética, no mercado de capitais, em todas as reformas que foram adiadas, finalizando com uma reforma que é inadiável no Brasil. Não é possível que o Estado brasileiro continue com tanta ineficiência, com tanta superposição, sem integração. Então queremos uma gestão da administração pública reformada institucionalmente e culturalmente. Uma cultura de metas, monitoramento de resultados, com planejamento estratégico, baseada no critério da métrica. Cada política pública precisa responder à pergunta: com quanto, para quantos e como fazer. Então, uma cultura de métrica, uma cultura de foco em resultados, de integração dos ministérios com metas estratégicas para o Brasil. Podemos, portanto, estar vivendo no limiar de um salto de qualidade. Como dizia Eduardo, como tem dito Marina, não vamos desistir do Brasil. Estamos vivendo uma daquelas quadras históricas que, a depender de nós vamos realizar o sonho que a geração do meu pai lá achava que era mais próximo, mas eu acho que agora está chegando a hora. O Brasil vai ser um país sustentável, com educação de qualidade, que Neca vai falar agora, como objetivo central de qualquer intervenção do governo ou do setor privado, com uma obsessão pela produtividade que vai gerar a competitividade que precisamos. Por isso, um dos companheiros hoje alertava as menções que há no programa à inovação e tecnologia. Então, nós sabemos que esse Brasil com produtividade, esse Brasil eficiente, desenvolvido, ele vai precisar de educação pública de qualidade em todas as faixas. E vai precisar de inovação como uma obsessão para um Brasil desenvolvido, justo, um Brasil integrado, um Brasil sustentável e um Brasil respeitado no mundo inteiro. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande para nós podermos estar aqui, né? Maurício, Walter e eu. Gostaria muito de agradecer ao Hélio, ao Gabriel, à Michele, porque é uma oportunidade que nós temos e nós temos buscado a responder a todas as demandas que nos têm sido feitas para que a gente possa estar discutindo e debatendo as nossas ideias, né? E antes de pensar diretamente entrar na questão da educação, eu gostaria de retomar um pouco o que o Maurício e o Walter colocaram, mas na perspectiva um pouco da área social, né? Pensar os 3 princípios que foram tão simples e que nortearam toda a parceria, todo o compromisso entre Eduardo e Marina naquele dia 5 de outubro de 2013. O primeiro deles foi manter as conquistas e avançá-las numa nova direção. Então, eu acho que é importante isso, porque manter as conquistas da estabilidade econômica, como foi falado pelo Maurício, e manter as conquistas da inclusão social. Então, nós estamos falando de um governo que não vai acabar com tudo que foi feito, como os nossos adversários têm falado, como se houvesse no Brasil uma divisão entre o bem e o mal, e tudo que é feito por um governo não serve para o outro. A Marina tem reiteradamente discutido e afirmado principalmente o seu compromisso em manter essas conquistas da estabilidade econômica e da inclusão social. E eu acho isso importante porque nós temos que pensar que todo esse rigor fiscal, toda a manutenção da inflação e de todo o tripé macroeconômico que o Maurício se referiu,
ele vai sim estar articulado com o compromisso da Marina, que é um compromisso da sua história de vida, com a priorização das áreas sociais, né? E nós vamos estar falando um pouco nisso, como isso pode ser articulado, porque também aparece pela propaganda da televisão que existe só um lado do nosso programa. E o nosso programa ele tem avanços significativos nas áreas de educação, saúde e segurança pública nesse escopo social. O segundo ponto, o segundo princípio da articulação Marina Eduardo Campos estava baseado também, como foi falado, na intensificação da democracia, no democratizar a democracia. E isso é importante porque, como o Maurício falou, nós queremos ser coerente. Se nós ganharmos essa eleição, a ideia é que a gente possa governar de uma forma coerente, como nós estamos fazendo desde o início. Muitas pessoas, para justificar que vão votar nesse ou naquele partido, falam, não, a eleição é assim mesmo, tem que ser assim. Como se você pudesse separar o que você está fazendo, se mostrando à sociedade e falar, olha, mas quando eu for eleito vai ser de outro jeito, é que a eleição não tem jeito, tem que ser assim mesmo, de baixo nível. E a gente acredita que não é possível fazer diferença. Então, como o Maurício falou, o nosso programa ele é fruto de um consenso de muito ouvir a sociedade, de muitos grupos, de muitos seminários, de especialistas e tudo isso, porque nós queremos governar ouvindo a sociedade. E isso não significa que isso vai ser uma interminável escuta que nunca vai se resolver. Não, nós nos resolvemos porque nós somos a única campanha que tem um programa. Então, nós somos capazes de ouvir a sociedade, sim, nós somos capazes de ter transparência no que nós estamos falando, do que nós estamos afirmando nos nossos compromissos, e nós somos capazes de obter resultado, porque nós somos os únicos que temos um programa sendo debatido pela sociedade. E nós ficamos muito contentes, porque talvez seja a primeira eleição onde existe uma leitura de um programa. Assim como o Anshan, outros grupos leram o nosso programa e estão debatendo conosco as ideias. É pena que isso não possa ser refletido, por enquanto, na televisão. Mas se nós formos ao segundo turno, nós vamos ter tempo para debater essas ideias no segundo turno, que aí nós teremos o mesmo tempo de televisão. E o terceiro ponto do princípio e do compromisso de Eduardo e Marina tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos estar nesse ambiente econômico, nós vamos estar buscando uma nova política e nós vamos, sim, querer que o país cresça para que possa se articular as áreas sociais e econômicas, mas num direcionamento a uma sociedade de baixo carbono, que não vai acontecer de um dia para o outro, mas é, sim, pensar o futuro. Nós queremos olhar para frente. E é dentro desse olhar para frente que nós inserimos no nosso programa a questão da educação, né? Como o Maurício falou, é um capítulo que está articulado educação, cultura, inovação, ciência e tecnologia, porque a gente acredita, sim, nessa articulação dessas três áreas, né? É fundamental que a gente possa estar pensando a educação num olhar para frente. Mas esse olhar para frente, ele implica e é um olhar para frente que implica uma revolução na educação, né? Nós só vamos superar todas as nossas dificuldades e avançar em cima do que vocês estão colocando a importância da produtividade e da competitividade se nós realizarmos uma verdadeira revolução na educação. E isso não é uma palavra, isso não é um discurso. E para que a gente possa realizar essa revolução na educação, não é um governo que vai conseguir, nós precisamos de toda a sociedade, né? Então, eu quis falar dos princípios para pensar, nós vamos manter as conquistas, muitas conquistas aconteceram no país em relação à educação desde o governo Fernando Henrique, mas nós vamos dar um salto na educação, e esse salto só é possível no segundo princípio, quando a gente fala da democratizar a democracia. Esse salto só é possível com a convocação de toda a sociedade. Muitos de vocês aqui tem trabalhos na área de educação, né? Nós temos avanços na sociedade civil de projetos maravilhosos, de dados, de inovações que estão acontecendo, que isso fazem parte de movimentos sociais, de fundações empresariais, de ONGs. E nós vamos convocar toda a sociedade para que juntos a gente possa dar esse salto da educação. O que é esse salto na educação, né? Esse salto, antes para a gente chegar
quando vocês estão colocando de um ensino médio mais articulado com educação profissional, tudo isso, nós não vamos conseguir esse salto e nós não vamos conseguir essa qualidade no ensino médio se nós não fizermos ao mesmo tempo no país 2 movimentos. Um deles é enfrentar as nossas desigualdades educacionais, que são abissais, que são absurdas. Nós não podemos achar que é assim mesmo que nós até hoje, não só nós temos altas taxas de analfabetismo, que chega a 8,7, o que significa que nós temos mais de 12 milhões de pessoas analfabetas no país. Isso deveria nos indignar, além dos dados de analfabetismo funcional, mas nós ainda não conseguimos até hoje cumprir um direito, de garantir um direito que todas as nossas crianças se alfabetizem na idade certa, ou seja, aos 8 anos de idade, né? Então, são coisas básicas. Nós temos ainda um atraso escolar, onde apenas 64% dos nossos jovens se formam no ensino fundamental com os 14 anos que deveriam ser. Então, nós temos atrasos absurdos e nós só vamos avançar na educação se nós formos capazes de enfrentar esse atraso, porque esse atraso não se trata de uma percentual marginal. Se trata de 20% a 30% das nossas crianças e jovens. Então, o Brasil não dará esse salto se não enfrentar essas desigualdades regionais, desigualdades campo-cidades, desigualdades raciais, que se refletem diretamente na educação, né? Se nós não pudermos, ao mesmo tempo, enfrentar essas desigualdades com programas claros, com a convocação da sociedade, junto com governos e dar esse salto ao mesmo tempo em que nós vamos refundar uma escola pública de qualidade, né? Uma escola pública onde realmente as nossas crianças e os nossos jovens tenham acesso o que nós temos de melhor em termos de conhecimento, novas metodologias, onde nós possamos inserir essas novas tecnologias, mas inserir também as questões fundamentais do mundo hoje. As nossas crianças, os nossos jovens têm que poder participar de uma forma qualificada nos destinos do país. Nós temos que ter uma participação não só no momento de eleição, que é um momento fundamental, mas ao longo da vida do país. E para isso nós precisamos ter jovens formados, os nossos jovens de uma forma mais qualificada para entender e discutir e debater ideias, né? Nós precisamos valorizar o conhecimento. O conhecimento não é um fator valorizado na nossa sociedade. Nós estamos dando sinais absolutamente equivocados para os nossos jovens, que o que vale é o consumo e não é o conhecimento. Então, essa revolução, ela passa por mudar muito de fatores culturais que estão impregnados na sociedade, por sinais que são equivocados e que vão desde a presidente da República o tempo todo falando consumam. Tudo bem, é importante consumir, mas e o conhecimento? Onde fica? Qual é o papel disso nesse país? Então, nós temos que reverter. São muitos fatores. E o que nós estamos falando, aqui não é o tempo, mas o nosso foco principal é a educação integral como uma ferramenta que pode dar esse salto numa escola aberta à comunidade, numa escola que possa estar debatendo as novas questões, as novas tecnologias e as novas metodologias para que os nossos jovens fiquem no ensino médio, né? Para que eles fiquem no ensino médio, porque eles estão invadindo o ensino médio, porque eles acham a escola absolutamente desinteressante. Meu tempo já está esgotando, eu nem cheguei no ponto, mas vou ser rápida. O que é importante é que esse ensino médio, a experiência de Pernambuco nos mostrou que em Pernambuco as escolas são todas de ensino integral, de educação integral no ensino médio. O resultado do IDEB é uma pena que o Eduardo não está aqui para ver. Pernambuco saltou da colocação 22ª para a 4ª colocação no Brasil em termos do ensino médio, e em primeiro lugar nos dados de linguagem
língua portuguesa e matemática. Então, mostra que é sim uma ferramenta eficaz, que esse compromisso é possível e é possível de uma forma articulada com o ensino profissional. E isso também está acontecendo em Pernambuco. Então, nós temos que pensar no ensino profissional articulado com o ensino médio e a educação integral é uma oportunidade para que isso possa acontecer, ao mesmo tempo que nós continuamos avançando em termos de ensino superior, mas é preciso uma revolução na valorização dos professores. E é isso o nosso compromisso muito firme também no programa. A qualidade da nossa educação está diretamente relacionada com a qualidade dos nossos professores. Então, nós temos que mudar a formação inicial do professor e, para isso, é necessário um amplo compromisso com as universidades públicas e privadas desse país, porque 80% dos nossos professores, as licenciaturas e a pedagogia, eles se formam nas universidades privadas e as universidades públicas também têm autonomia. Então, o nosso compromisso é de investir e de mudar a formação inicial dos professores, investir nessa valorização, para que aí sim nós possamos reverter na formação inicial e continuada, para que a gente possa ter um impacto também no curto prazo e reverter essa qualidade da educação na direção de podermos aumentar a produtividade. Então, é fundamental a produtividade, o investimento, a gente pode falar mais. Nós temos um foco enorme em tecnologia, inovação, investimento em pesquisa, em pós-graduação, mas isso tem que estar... Isso é fundamental em direção à produtividade e, portanto, é uma maior integração com o mercado de trabalho, mas também com as questões da cidadania. Não basta reduzir a educação para o mercado de trabalho. É fundamental, essa abertura é fundamental, mas é fundamental da mesma forma você estar investindo na cidadania, na cultura de paz, numa maior participação dos nossos jovens, de uma participação qualificada em direção à formação de uma nova sociedade. Vou ficar por aqui, a gente pode conversar mais depois. Muito obrigada. Maurício, Neca, Walter, aprendemos muito, mas queremos saber mais, temos dúvidas. E queria chamar, então, o Ricardo Lessa, o responsável pela área de comunicação da AmCham, jornalista, que tem uma série de perguntas, e eu acho que elas são perguntas intrigantes para vocês três. Lessa, por favor. Bom dia a todos, bom dia, prazer tê-los aqui com a gente. A gente recebeu muitas perguntas, então a gente deu uma selecionada, a gente vai encaminhar a equipe as perguntas que estão identificadas com e-mail e tal, para vocês poderem responder. Vou começar com uma pergunta que foi feita por alguns membros do Conselho da AmCham, que gostaria que vocês abordassem um pouco mais, o Maurício chegou a falar disso, da questão da infraestrutura. A gente sabe, todos aqui sabem, do atraso do país nessa área de infraestrutura, das necessidades de investimento. E a gente sabe também das preocupações da candidata com a sustentabilidade. A gente queria saber, e os conselheiros fizeram essa pergunta, como equilibrar, a necessidade, a premência dos investimentos em infraestrutura, com também a necessidade de manter o país saudável, sustentável. Maurício, se você quiser, tem um microfone. Tá ligado, tá? Alô? Acho que não. Esse aqui, vamos ver se está. Já vai testando. Esse está melhor. Esse está ligado. Veja, para nós, essa é uma questão recorrente. As pessoas dizem, Lessa, mas como vocês estão prometendo ao Brasil uma governança macroeconômica rigorosa, como vocês estão propondo a transparência através do controle, através do acompanhamento por um Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, e como é que vocês imaginam que vai haver recursos para os investimentos em infraestrutura, educação, saúde, segurança e mobilidade urbana? Para citar alguns dos eixos principais. É aquilo que Neca e Walter mencionaram. Nós estamos conscientes de que o salto que o Brasil precisa dar com nesses investimentos, ele só pode ser dado se tivermos uma governança macroeconômica saudável.
Então, nós temos consciência que isso vai implicar esforços de ajustes dos gastos públicos, muitos deles não deveriam nem ser chamados de gastos, e mais de investimentos, mas que vão ser feitos não é esperando quando já tiver uma nova situação é que você já vai fazendo os investimentos. As demandas da sociedade brasileira são tão urgentes que nós temos que saber caminhar para e passo. Agora, nós vamos inverter prioridades. Nós vamos qualificar os investimentos e, portanto, as despesas públicas. Nós vamos ter um planejamento estratégico, um senso de direção, uma reversão de expectativas. Tudo isso vai gerando um outro padrão, um padrão de crescimento que vai gerando os recursos fiscais com prioridades invertidas e com eliminação de gargalos, com eliminação de desperdícios. A gente vai criando as condições para a execução do programa social e de infraestrutura. Então, para nós não temos a ilusão também de que todos esses gastos vão ser feitos no primeiro ano. Por isso, quando nós estamos falando de saúde, o compromisso com 10% da receita corrente bruta para a saúde é um compromisso de implantação disso, talvez aí a partir do segundo orçamento. O primeiro ainda vai ser herdado, do governo anterior. E, realmente, quando nós fizermos esse redirecionamento e tivermos a participação confiante do setor privado para os investimentos em hidrovias, rodovias, ferrovias, portos, com agências reguladoras, Lessa, que não vão estar mais loteadas, que vão ser preenchidas, meu caro Júlio Delgado, que chegou e aqui está presente, que vão ser preenchidas com critério do mérito. Marina tem falado muito, até com comitês de busca. Então você vai ter marco regulador, funcionamento das agências reguladoras, modelos de empreendimento desenhados de modo transparente, em diálogo com o setor privado. Claro que nós vamos ter uma participação muito maior do investimento privado nacional e estrangeiro, seja com PPP, seja em outras formas de concessão. Então, para nós, está muito claro que essa reorientação vai gerar, sim, o crescimento de investimento em infraestrutura para que a gente chegue aos 4,5%, que vão propiciar os 4% de crescimento do PIB no Brasil. Obrigado, Maurício. Eu queria só complementar. A Marina, que é uma formuladora, as pessoas às vezes não conhecem a característica dela, ela é uma formuladora, uma pessoa bem elaborada do ponto de vista intelectual. Ela diz o seguinte: a política de curto prazo é a melhor para alongar o prazo dos políticos. Porque o político trabalha muito na atual estrutura partidária e política brasileira, pensando na sua reeleição. Então é bom fazer projetos rápidos para dar um impacto social e eleitoral, para ele poder se manter nessa posição. O Brasil precisa ter um planejamento estratégico que seja considerado maior do que o tempo dos governos. Tem nas propostas da ANCHAM a questão do projeto básico, projeto executivo. O Brasil vive de projetos básicos, portanto, os projetos não têm a consistência, são elementos de corrupção, são muito abertos a aditivos que elevam o custo final muito além daquilo que foi inicialmente planejado. Então, o Brasil precisa fazer bem feito. Os planejamentos estratégicos precisam ser de longo prazo para que a gente, depois de um tempo, tenha um novo país. Significa projeto executivo, significa projetos que tenham uma avaliação da relação entre a obra em si e a sua relação com o meio ambiente, e o que a Marina defende é que seja bem feito, rápido, mas sério. Dizia ela que algumas licenças ambientais mostravam cascatas e cachoeiras da Venezuela, o que demonstra que havia uma aceleração que não correspondia à verdade. Então, nós não achamos que tem contradição entre licenças ambientais e obras e projetos executivos de qualidade para transformar a realidade num tempo maior. Obrigado, Feldman. Uma pergunta para a NECA é do Fábio Colalilo, da Ecolab. Para conseguir recursos para investir em educação e infraestrutura, é preciso reduzir os desperdícios.
Marina vai ter coragem de diminuir os gastos com pessoal, nível de produtividade baixo? Ela vai ter coragem para enfrentar essa questão, para tirar recursos daí? Eu acho que a Marina tem falado repetidamente, o Maurício já afirmou isso, o compromisso dela com a transparência, o compromisso dela de uma gestão por resultados, onde a gente possa, e ela fala dos ministros, das pessoas com quem ela quer trabalhar, que sejam pessoas competentes e que possam estar no cargo por sua competência, por sua história e por sua trajetória profissional. E eu acho que é dentro desse escopo que nós vamos estar pensando a área de educação. Eu entendo a pergunta, porque, sem dúvida, enfrentar os sindicatos dos professores não é uma tarefa fácil. Existe, muitas vezes, um corporativismo exacerbado nas discussões e nas negociações, mas eu também acho que existe, de outro lado, falta de condições para que esses professores possam trabalhar. Então, o compromisso com uma melhoria na gestão da educação, eu sempre falo que é um falso dilema falar se nós precisamos mais recursos ou mais gestão na educação. Nós precisamos mais recursos com mais gestão. É fundamental porque, sem dúvida, existe um desperdício muito grande, existe uma falta de transparência e também pouco se acostuma, na área de educação especialmente, trabalhar para os resultados. Então, de novo, acho que Pernambuco é um exemplo, existem outros estados no Brasil que têm buscado usar resultados de avaliação para que a gente consiga melhores resultados e melhores resultados de aprendizagem, né? Então, o compromisso é, sim, com mais recursos e mais gestão, mas é também para que possa dar aos professores as condições necessárias para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Então, nós temos que melhorar o uso dos recursos, melhorar esse gasto, mas não podemos deixar de enfatizar que existe falta de professores. Então, nós temos que preencher esses cargos, mas preencher de uma forma adequada, usando o mérito como um balanceador, e temos que ter um diálogo. Quando nós falamos da abertura do governo para a sociedade, inclui aí um amplo diálogo com o Sindicato dos Professores. E eu tenho certeza que, com a abertura de um diálogo, dando as condições e não simplesmente colocando toda a culpa da falta de qualidade de educação nos professores, mas dando as condições, exigindo dos secretários e de toda a sociedade essas melhores condições, será possível, sim, governarmos com uma gestão por resultado e alcançar os melhores resultados de aprendizagem. Obrigado, Neca. Uma pergunta que eu acho que vai mais para o Feldman, do Aldir Martins, da empresa Barco. Considerando-se o programa de desenvolvimento do país e da abertura, como foi colocado aqui anteriormente, como encontrar esse balanço entre a abertura da economia e a proteção da indústria brasileira? Nós conversamos isso, o Maurício estava presente, com o pessoal de petróleo e gás, chamado conteúdo nacional. Foi feita uma abertura fantástica para as empresas brasileiras e hoje elas têm dificuldades operacionais, técnicas, tecnológicas, de inovação para apresentar os resultados que o chamado conteúdo nacional, de caráter às vezes exageradamente ideológico, doutrinário, tem condições de responder. Então, nós sabemos que a indústria brasileira ela ainda carece de muito investimento, ciência, tecnologia, inovação, para ter caráter competitivo e não apenas por uma proteção doutrinária, porque ela não responderá às demandas que o mercado exige. E o exemplo foi dado até em relação aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não tem na sua atividade produtiva o atendimento de toda a cadeia, ele se especializa naquilo que é mais vocacionado. Então, essa interpretação de apoio, de estímulo à cadeia produtiva
de caráter nacional, tem que compreender as nossas características em complemento à grande contribuição que o desenvolvimento internacional também pode nos oferecer. Então, nós temos que fazer um bom equilíbrio disso. Não interessa muito o desenvolvimento brasileiro, mas não pode ser de caráter doutrinário, imaginando que nós temos capacidade de responder tudo. Eu queria só um complemento em relação a essa questão que a Neca falou. A nossa visão é que o Estado, não existe mais o diálogo Estado máximo, Estado mínimo. Tem que ser um Estado eficiente, eficaz, responsivo e sem a contaminação política que existe hoje. Como diz o Fernando Henrique, o Estado brasileiro está cupinizado. É uma interferência exagerada e que destrói a sua eficiência quando a determinação política supera a sua necessidade de respostas, seja na área social, seja na área da infraestrutura. Então, um Estado eficiente, com meritocracia, comitês de busca, headhunter, com os qualificados que possam dar a sua contribuição e não a indicação política ou de um parente de um senador. Aproveitando, Feldman, já que você tocou na questão de petróleo, tem uma pergunta aqui da Simone Anhaia Mello, de como a candidata Marina vê a questão das licitações, das concessões na área de petróleo, que algumas modificações foram feitas pelo atual governo, né? E para a Petrobras ser a única operadora do pré-sal, tem alguma previsão de como abordar essa questão? Olha, o programa não aprofundou essa questão ainda. Na minha avaliação, os dois coordenadores de programa, nós temos um primeiro programa de primeiro turno, um aprofundamento de segundo turno, um aprofundamento maior ainda na transição e uma gestão com uma participação democrática intensa, como foi aqui sugerido. Mas nós temos clareza de que o Brasil está numa enrascada, também de caráter ideológico na questão do petróleo e do pré-sal. A Petrobras hoje, infelizmente, a única empresa que nenhum governo teve coragem de atacar, esse governo teve. A Petrobras hoje tem muitos problemas de caráter gerencial, de interferência externa, de política, de controle de preços, algo que os governos anteriores não fizeram, esse governo fez. Não há possibilidade de exploração intensiva do pré-sal, como nós acreditamos ser adequado, se não tivermos uma Petrobras resgatada na sua origem, na sua característica, na sua qualificação. Então, o sistema de concessão, de partilha, há muito questionamento. Operadora única, parece que a própria Petrobras discorda disso, o que é inédito. A própria empresa se diz com dificuldades de responder a essa demanda que dificultou uma operação e uma participação mais compartilhada. Então, é um debate que vai tomar conta, seguramente, na conclusão das tarefas do programa de governo, para imediata ação logo que o governo Marina Silva assumir. Tem várias perguntas aqui a respeito de governabilidade. Eu vou concentrar elas aqui na pergunta do William Cerantola, da Plexus Consultoria. Como o novo governo vai compor forças com o PMDB, que vai ter muitos governos estaduais e uma grande bancada na Câmara e do Senado? Como o governo vai tratar da eficiência com todas essas questões políticas envolvidas? Há outras perguntas também a respeito de moralização, como que inclui aqui nessa questão. Não sei se o Maurício, o Feldman, a Neca querem responder. Já há agora, neste momento, setores do PMDB que apoiam a candidatura de Marina. Então, nós estamos dizendo que o modelo de governabilidade vai ser diferente. Nós vamos ter uma governabilidade mais coesa, mais programática, dialogar com os partidos, mas não apenas as suas cúpulas. Nós achamos que há parte desse PMDB que deve ir para a oposição mesmo, que não concorda com este programa. E tem partes do PMDB, o PMDB não é um partido hoje com uniformidade programática. E todos vão saber que
o diálogo com o Poder Executivo vai ser feito em padrões rigorosamente republicanos. Então, é a inauguração de uma nova etapa da relação entre o Poder Executivo e o Legislativo. E achamos que o Brasil está maduro para isso e tem forças importantes em todos os partidos que querem um outro modelo de diálogo com o Executivo. Isso vai ser implantado. Deixa eu só rapidinho, antes de passar para eu acho que é importante também que nós estamos buscando reorientar uma governabilidade numa outra direção, que é nova e, portanto, que está em construção. Acho que temos realmente muitas questões em aberto, mas nós temos a nossa convicção de que nossos princípios vão se prevalecer e têm condições de avançar na construção de uma nova política. É isso que se trata. Bom, nós temos aqui o Júlio Delgado, nosso líder, querido amigo, vai ter um papel importante no próximo governo. Eu queria só provocá-lo, porque é o nosso sentimento. Eu e o Maurício que saímos de lá, mas o Júlio ainda está. Se nós aplicarmos o indicador de felicidade, que é um indicador técnico, dentro do Congresso Nacional, seguramente deve ser um dos maiores índices de infelicidade do Brasil hoje, é aquilo que os parlamentares vivem, porque a governabilidade do atual governo é indigesta. Ela é dependente de mecanismos que não são os mais adequados para aquele que lá foi esperando corretamente representar a sociedade brasileira, os seus segmentos, suas origens, os seus rincões. Porque há, no fundo, um desejo de cada parlamentar de bem representar a sua população. Ao lá chegar e perceber que ele não tem nenhuma ação efetiva, ele é fruto de uma articulação entre o governante e o dirigente partidário, do qual ele não participa, ele não protagoniza, ele não tem nenhuma influência, ele entra num estado de depressão, de angústia e de desejo de sair. Ele só não sai por conta de uma inércia política que o faz renovar o seu mandato permanentemente. Então, o que a Neca falou... Tem tanto deputado federal disputando eleição municipal, né? Na verdade, você toda hora vai para a eleição de prefeito. Não, e muitos deputados federais estão nesse ano optando para serem deputados estaduais, para ver se mudam o ambiente. Ou seja, o nível de deterioração da relação executivo-parlamento chegou num momento, eu diria, dramático e que exige mudança. Então, o que a Neca falou é central. Toda análise de todos que nos perguntam sobre isso pensam no modelo da governabilidade atual. Nesse nós não atuaremos de forma consistente, porque esse não interessa aos parlamentares e não interessa ao Brasil. É isso que nós vamos mudar e para isso nós teremos uma agenda, uma proposta de transformação da realidade para a qual a grande maioria dos parlamentares na nossa avaliação aderirão, participarão. A gente já está com o tempo esgotado, eu sei que a agenda de vocês está super corrida, né? Tem pouco tempo de campanha, então a gente agradece muito. Não deu para fazer todas as perguntas que a gente tinha concentrado, mas a gente vai passar para a equipe aqui as perguntas que nos fizeram. Obrigado a vocês todos por estarem aqui, obrigado a todos. Hélio, você quer falar? O Hélio quer se despedir de vocês aqui, por favor. Só uma vez mais agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos três. Sem dúvida, muito rica, eu acho, a conversa, muitas informações que sem dúvida levamos para nossas empresas e com isso podemos aí ajudar e influenciar nas decisões importantes que virão pela frente. Muito obrigado.